Senhor, pela fé que o Senhor reparte conosco, olhamos para a palavra de Deus, o nosso coração se enche de esperança, e de uma esperança que é indizível. E a fé, como diz Hebreus capítulo 1, diz assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e a convicção de fatos que se esperam. Então hoje, pela fé, nós podemos ter a convicção como um firme fundamento daquilo que não se vê. Cristo, o Senhor, ressurgiu dentre os mortos, está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos ver isso com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, nós podemos ter a firme convicção de que essa é uma realidade, de que na verdade essa é a realidade. E ao mesmo tempo, a fé, ela é a firme convicção de fatos que se esperam. Mas quais fatos são esses? Quais fatos que nós esperamos? E não só esperamos, mas há uma ardente expectativa em relação a esses fatos. Não são os fatos que eu quero que aconteçam, não são os fatos que eu imagino ou que eu tenho expectativas pessoais, mas são os fatos que a palavra do Senhor estabelece para nós. Então o Senhor vai falar em 1 Tessalonicenses, o André falou aqui de um versículo na oração, que diz assim, que Jesus, quando ele ressurgiu dentre os mortos, e esteve 40 dias com os irmãos, ele falou coisas concernentes ao reino de Deus, e ali vai dizer então, que ele vai subir aos céus, ascender aos céus entre nuvens. Aí depois que ele ascende entre nuvens, os irmãos ali ficam olhando para o alto, na Galileia, em Jerusalém, Mas aí um anjo do Senhor aparece para eles e fala assim, Galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Porque dessa mesma forma que vocês viram o Filho de Deus subir entre as nuvens, assim também ele descerá entre as nuvens. E essa palavrinha nuvens está sempre muito linkada em relação à segunda vinda do Senhor. O próprio Senhor, em Lucas capítulo 21, quando ele vai falar do sermão profético, escatológico dele, relacionado às coisas que virão, ele vai dizer assim, de uma grande tribulação, e ele vai falar, mas quando vocês verem o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e glória, aí ele vai dizer assim, levantem a cabeça, encham-se de alegria, porque agora a vossa redenção se aproxima. Em 1 Tessalonicenses, seguindo o mesmo exemplo de Jesus, Paulo vai dizer assim, que dada a voz de autoridade do Senhor, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, o Senhor mesmo, aquele que tem as suas mãos cravadas, ele descerá dos céus. Aí o texto vai dizer assim, então os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para ele, para encontro nos ares, nas nuvens, e estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo vai dizer assim, consolai-vos uns aos outros, com essa convicção de que o Senhor vem, e de que estaremos para sempre com Ele. Então você vai ver assim, de uma esperança indizível, que diz respeito a estar com o Senhor. Então a gente compartilhou, que o reino de Deus, era o assunto que tocava o coração do Senhor. Se tinha um assunto que Jesus falava quando estava aqui na terra com os seus discípulos, era com relação ao reino de Deus. E nesse próprio texto de Atos, capítulo 1, quando ele vai estar com os irmãos, e ele vai ficar 40 dias ali com os irmãos, vai dizer assim, que ele estava falando coisas no tocante ao reino de Deus. O reino de Deus era o assunto do Senhor, era aquilo que tocava o coração dele. Então, irmãos, o reino de Deus já veio, ele já veio, ele foi inaugurado em nós. Aquele que não nascer de novo, não poderá nem ver e nem entrar no reino de Deus. Mas aqueles que nasceram de novo, eles podem ver e podem entrar no reino de Deus. E quando o reino de Deus vem sobre nós, nós somos tomados pela graça do Senhor. E aí, então,
Se nós éramos injustos, pela graça, pelo precioso sangue do Senhor, nós somos justificados. Se nós estávamos apartados de Deus, e se a nossa consciência, ela nos acusava, como diz Paulo, porque pelas obras mortas, a nossa consciência nos acusava, agora não, vai acontecer o que está escrito para aqueles que nasceram de novo. O sangue de Jesus adentra na nossa consciência, purificando-as das obras mortas, para que agora nós tenhamos paz com Deus. Então o reino de Deus veio sobre nós, e com o reino de Deus, a paz com Deus. E aí Paulo vai trabalhar isso em Romanos, dizendo que nós, o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aí então nós temos o Espírito de filiação, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Então veja, queridos irmãos, que hoje nós já podemos experimentar algo lindo, glorioso da parte do Senhor. Nós temos o Espírito de filiação. Deus se revela ao nosso coração como Pai. Ele fala conosco, Ele é acessível. Nós podemos entrar na presença de Deus e pedir graça em tempo oportuno. Mas o reino de Deus, ele virá? Ele virá. Porque mesmo que tenhamos tudo isso, nós ainda temos um corpo mortal, sujeito à morte, sujeito a doenças e pior, sujeito ao pecado. Então hoje, e isso tem a ver com o que eu vou falar sobre esperança, nós vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já veio, já satisfaz o nosso coração, mas ainda há dentro de nós uma lacuna. E essa lacuna é para que esse reino se manifeste de forma plena em nós, para que nós tenhamos plena comunhão com o Senhor e comunhão plena uns com os outros. E essa tensão entre o já e o ainda não, ela vai estar ela sempre vai estar na palavra. E dentro disso então nós compartilhamos com os irmãos alguns textos. E o primeiro deles que nós compartilhamos foi o texto que está em 1 João capítulo 3, versos 1 a 3. E você vai ver que essa tensão está nesse versículo. Vai dizer assim, é João falando: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele vai agora reiterar, ele vai reiterar essa realidade em nosso coração. Ele vai dizer, e de fato somos filhos de Deus, e por esta razão o mundo não nos conhece, o mundo não nos entende, o mundo não consegue compreender os filhos de Deus. Se o mundo luta por poder, por riquezas, por honra, glória própria, como que esses genuínos cristãos não se preocupam com coisas assim? É uma loucura. Então o mundo não compreende aqueles que são nascidos de novo. E é isso que João está falando no texto. Aí ele vai dizer assim: não nos conhece porquanto não conheceu a ele mesmo. Aí o texto vai seguir. Aí ele vai de novo confirmar. E quando um autor confirma uma coisa, é que ele quer dar ênfase ao que vem depois. Aí ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus. Mas, em outra versão, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então esse texto está dizendo assim, nós somos filhos de Deus, Deus tem produzido coisas no nosso coração, que é o bastante para nós sermos constrangidos pelo amor de Cristo, e o nosso coração ser arrebatado desse mundo, e nós nos apaixonarmos pelo Senhor e vivermos para o Senhor. Mas mesmo com tudo isso, a nossa redenção, ela é só, hoje, é uma parte ínfima da nossa redenção completa. E aí ele vai dizer, ainda não se manifestou, desculpa, pode voltar, por gentileza. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E essa é
a maior esperança que pode haver num coração que já viu o Senhor. Ver o Senhor face a face, conhecer o Senhor sem limitações. Quando o texto fala, quando Ele se manifestar, o texto se refere à segunda vinda do Senhor. Que quando Ele vier, nós seremos transformados, seremos levados para o encontro com o Senhor nos ares. E aí toda a limitação que existe em mim de conhecer o Senhor plenamente será desfeita, porque o meu corpo será transformado. E nós seremos então semelhantes a Ele. No meu coração não vai haver mais pecado, nem sombra de pecado. Eu conhecerei o Senhor, eu verei o Senhor face a face. Em Apocalipse diz isso. E verão a minha face, e o meu nome estarão na fronte deles. E esse texto, então, nos fala dessa bendita esperança, essa maravilhosa esperança, que o Senhor encerra para todos nós. No livro de Romanos, é o livro que Paulo vai destrinchar o Evangelho de Deus. Romanos, do capítulo 1 ao 8, é o Evangelho todo destrinchado que o Espírito Santo compartilhou com Paulo. E ali, então, vai dizer o seguinte, ele vai começar com um cenário, que é o pior cenário de todos. Não há um justo sequer, não há quem conheça Deus, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e carecem, estão esvaziados da glória, da presença, da majestade de Deus. Aí ele vai dizer assim, que o homem, pretendendo-se sábio, tornou-se estulto e trocou a glória do Deus incorruptível por imagens e de aves répteis corruptíveis. E aí Deus os entregou na sua predisposição mental reprovável. Paulo aí vai traçar um quadro, que é um quadro, digamos assim, de trevas total. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer assim, mas agora se manifestou o Filho de Deus, a justiça de Deus mediante a fé, pela sua graça. Então Paulo vai falar da justiça de Deus no capítulo 3, dizendo assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, o Verbo de Deus, se tornou carne e habitou entre nós. E esse Verbo de Deus se ofereceu na cruz pelos nossos pecados. E quando Ele se oferece na cruz pelos nossos pecados, o Cordeiro imaculado, Deus derrama sua justiça sobre a terra. E a justiça de Deus, agora se manifestou a justiça de Deus, quando tudo era trevas. A justiça de Deus, ela tem duas faces. Ela é juízo, mas ela também é justificação. Quando você vai ler alguns versículos e você pega a palavra justiça, o sentido ali é justificação. Em outros versículos, o sentido é juízo. Só que em Cristo Jesus, quando Ele sobe o madeiro, as duas faces da justiça de Deus se encontram de forma perfeita. Porque o pecado que estava sobre nós foi derramado sobre Ele na cruz. E ao mesmo tempo, a justificação de todos nós que estamos aqui. A justiça de Deus, de forma perfeita, se manifesta ali, no capítulo 3 de Romanos. E Paulo vai continuar falando de Romanos e dessa justiça pela fé. Mas quando ele chega no capítulo 8, que é onde é o assunto esperança, ele vai dizer assim, nós, por causa dessa justiça, nós recebemos o espírito de filiação. E nós podemos dizer, Paizinho, podemos nos achegar a esse Deus justo e maravilhoso, que exercitou misericórdia sobre as nossas vidas. Só que no capítulo 8, ao falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que embora tenhamos essa justiça, essa redenção, essa é uma parte muito pequenininha. Aí eu vou pedir para os irmãos colocarem Romanos capítulo 8, a partir do verso 16. O próprio Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Pode seguir, por favor, por gentileza. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo está dizendo que mesmo que tenhamos essa redenção e esse Espírito maravilhoso, essa graça indizível sobre a nossa vida, nós não seremos poupados de sofrimento, mas que com o sofrimento sempre virá a glória de Deus, porque a partir do sofrimento, Deus vai nos santificar e manifestar em nós a sua glória, o seu caráter. Aí o texto vai seguir, mas há uma ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. De modo similar a 1 João, que nós falamos assim, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, Paulo vai trabalhar do mesmo modo. Ele está dizendo, somos filhos de Deus, podemos nos achegar a Deus, mas ele vai dizer assim, mas há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós estávamos trabalhando com os irmãos que essa ardente expectativa da criação, Paulo vai trabalhar aqui 3 gemidos. O primeiro gemido é o da criação, a criação natural. Porque a criação, ela é uma testemunha viva da queda do homem. A criação hoje, ela está, como Paulo vai dizer assim, ela está cativa à corrupção. E ela aguarda ansiosamente ser transferida da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Então há uma expectativa ardente pela criação. E essa expectativa, nós estávamos compartilhando, que ela é uma palavrinha, eu vou usar uma palavra no grego, mas é porque realmente tem uma função no que eu vou falar. A palavra é apokaradokia. Apo, para cima, cara é cabeça, dokia é estendido. Ele está querendo dizer que a criação, ela está assim, com a cabeça estendida, olhando para o horizonte, em busca de algo que virá. É a ideia de um menino que está subindo no muro com a cabeça estendida, porque um circo vai passar ali. Então ele fica ali numa ardente expectativa. Qual é a ardente expectativa da criação? Aí vai dizer, a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda que quando o Senhor voltar, o Senhor será glorificado nos seus santos. E aí acontecerá aquilo que diz a palavra, em Cristo, Deus será tudo em todos. E assim, nós seremos o que haveremos de ser. Jesus, que é o resplendor da glória de Deus, glorificado nos seus filhos, nos seus irmãos. E aí nós vamos ver a revelação dos filhos de Deus. E a natureza que está cativa pela corrupção, ela vai participar dessa glória dos filhos de Deus. E aí, queridos irmãos, a glória de Deus em Cristo, a glória de Cristo nos seus irmãos, a natureza participando dessa glória, vai acontecer o que está escrito em Abacuque capítulo 2. A glória do Senhor encherá a terra como a água cobre o mar. Isso significa, irmãos, que quando o Senhor voltar, toda a humanidade vai ser o que ela foi concebida por Deus para ser. É novos céus e nova terra. Significa que conheceremos o Senhor plenamente. E mesmo assim não será o bastante. Nós vamos passar a eternidade fazendo isso. E nós iremos nos relacionar sem uma fagulha de pecado, sem uma complicação de coração, sem uma sombra de variação, uma sombra de egoísmo. Os irmãos conseguem compreender a glória disso? Porque eu não compreendo. Mas há uma expectativa muito grande da criação pela manifestação, pela revelação dos filhos de Deus.
é o que Paulo vai dizer, a glória dos filhos de Deus. Mas há um segundo gemido, que é onde eu entro. Porque Paulo está falando, só para os irmãos se situarem, Romanos 8, as trevas sobre a humanidade, a justiça de Deus em Cristo, a filiação que nós recebemos, mas ele não para por aqui. Mesmo que tenhamos essa revelação de filhos, ainda há um gemido em nós, ainda há uma lacuna. E ele vai dizer no texto seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação, ela participa da queda do homem, e quando Cristo voltar, ela participará da redenção completa do homem. Aí vai dizer, a criação, ela geme, mas ela geme numa esperança. A própria criação tem uma esperança, que vai dizer assim, que ela mesma será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí vai falar do nosso segundo gemido no próximo capítulo. No próximo texto, versículo. É o verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Por que nós gememos no nosso íntimo? Porque nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção completa do nosso corpo. Eu estava explicando para os irmãos, para que os irmãos compreendessem esse texto, sobre Paulo ali está falando sobre nós que estamos em Cristo, porque ele está falando das primícias do Espírito. Nós temos o quê? As primícias do Espírito. Primícias refere-se a uma parte muito pequena. E eu estava exemplificando para os irmãos que é assim, nós fomos convidados para um grande casamento, no qual vai haver um grande banquete. E aí o dono da festa chega para nós, nos coloca numa mesa, uma pequena mesinha ali, e aí ele coloca assim, eu vou te dar uma pequena prova desse banquete que será servido no casamento. Mas ela é pequena, é só uma pequena parcela, mas ela é real. Aí ele coloca aqueles alimentos na frente da pessoa, a pessoa come e ela fica fascinada por aquela comida. O que isso significa? Ele tem uma parcela pequena, mas o grande banquete, ele ainda vai vir. Paulo está dizendo que toda graça, toda beleza, toda glória, toda redenção que participaremos, que está lá no futuro, no reino que virá, o Espírito Santo nos dá uma pequena prova hoje, que já é o bastante para tomar o nosso coração e nos levar para Cristo. Aí ele vai dizer assim, nós gememos, por quê? Porque a parte que nós temos hoje ainda é muito pequena. Então gememos por quê? Porque nós queremos o banquete inteiro. E esse banquete é o que está escrito em 1 João. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhança com Cristo significa que toda a vida eterna, que Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Deus já nos deu a vida eterna, não é isso, irmãos? Só que essa vida eterna está dentro de nós, velada pela nossa carne. Mas quando Cristo se manifestar, essa vida eterna que está em nós será completamente exteriorizada. E na nossa face vai dizer, como diz Apocalipse, o nome de Deus, a fronte estará sobre as nossas frontes. Porque as pessoas olharão para o Bruno e não verão mais o Bruno. Tem as características do Bruno, mas elas verão a glória de Deus. O banquete, irmãos, é ver o Senhor face a face e Deus se manifestar plenamente em nós. E nós seremos plenamente ligados àquele que nos criou e contou os nossos dias. E aí, o texto continua dizendo então que nós, porque temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Por quê?
Porque nós aguardamos a nossa redenção completa. Paulo está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que nós ainda temos a nossa redenção começou, mas ainda é uma parte muito pequena. Ela virá por completo. Se os irmãos conhecem 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição dos corpos, vai dizer que quando o Senhor se manifestar, assim como Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele é o primogênito dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem, Ele é a primeira parte. Depois virá toda a colheita. Todos nós seremos glorificados como Cristo, obviamente. Ele é Deus, não completamente, seremos semelhantes, como diz o texto, mas com o corpo glorificado. E aí vai dizer assim, então a corrupção será tomada pela incorrupção, e o que é mortal será tomado pela imortalidade. E então estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo, ao falar isso, vai falar assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então vocês percebem, por que eu estou falando isso, tá, irmãos? Parece teórico, mas não é, nós vamos na parte prática. É por isso que gememos. E esse gemido, eles têm que haver no nosso coração, porque é isso que gera em nós o coração de noiva, que nos faz clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. E nós vamos ver que João não vai terminar o texto dele, ele vai dizer assim, depois de dizer assim, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aí ele vai continuar, ele vai dizer assim, e todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Percebe que tem um aspecto prático? E a pergunta que nós devemos ter no nosso coração é, eu gemo pelo Senhor? A Seri está falando comigo. Eu tenho esse gemido no meu coração? Porque se os nossos olhos têm visto a beleza de quem Cristo é, nós estaremos insaciáveis. Nós não estaremos satisfeitos. Se os nossos olhos veem a beleza de quem Cristo é, nós teremos mais sede e fome de Deus. Se os nossos olhos, mesmo que por espelho, têm contemplado a glória de Deus, nós almejaremos, irmãos, que o Senhor vem. Nós vamos amar o Senhor e vamos amar a vinda dEle. E isso vai nos dar um coração de peregrino, uma identidade que não está na terra, está no céu, onde Ele está assentado. Mas sem tirar de nós a responsabilidade que nós temos hoje. Porque ao mesmo tempo que nossa cabeça fica no alto, querendo mais do Senhor, o Senhor nos invoca ao seu serviço, ao seu propósito, para estender isso para as outras pessoas que têm sede de Deus. E para concluir, ainda falando sobre isso, dessa grande esperança, nós compartilhamos o texto que está em 1 Coríntios 13, no verso 12, que diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É como se, para exemplificar o texto, Jesus está ali, eu estou aqui. Há um abismo entre nós ainda, figurativamente falando, irmãos. Eu não consigo olhar direto para o Senhor, porque se eu olhar eu caio morto, por causa do meu pecado, por causa do princípio que opera em mim. Paulo, quando viu o Senhor em Damasco, só a luz que refugava de Cristo, ele cai por terra, cego, e fica 3 dias doente, cego.
Então eu não consigo olhar diretamente para o Senhor hoje. Mas a bondade do Senhor, para me transformar de glória em glória, Ele coloca interposto entre Cristo e eu um espelho. Isso é figurativamente que Ele está falando. E aí eu posso ver a glória de Cristo, porque Ele é o resplendor da glória de Deus, pelo espelho. E o espelho daquela época não é o espelho de hoje. Era um espelho obscurecido, opaco. Então eu enxergo a glória de Cristo através desse espelho. É um conhecimento limitado, fragmentado de quem Cristo é. Todos nós temos isso. Só que quando Ele vier, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, porque aí eu olho e vejo em parte, o que é em parte será aniquilado. Então eu verei o Senhor diretamente, como Ele é. E aí, irmãos, eu serei totalmente transformado. Qual é a esperança que deve arder no nosso coração? A maior esperança que existe é ver Deus face a face. E Deus prometeu que os seus filhos o verão. Está escrito. Agora conheço em parte. Porque agora veremos como espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como sou conhecido. E como nós conhecemos em parte, o que nos é necessário hoje para caminharmos em direção ao Senhor? 3 coisas. A tríade, tá? Todos os textos, você pode botar essas 3 coisinhas, sempre caminham juntas. Fé, esperança e amor. Então Paulo vai dizer assim: agora, pois, já que conhecemos de forma muito limitada, permanece a fé, a esperança e o amor. O amor é o dom supremo, ele jamais acaba. Ele está dizendo isso no verso. Mas ele vai dizer assim: porque agora ainda nossa redenção veio, mas não completamente. Agora passaremos por dores, aflições, tribulações em nome de Cristo. É necessário esperança e fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E a esperança, ela é aquele ardor do coração que nos faz querer aquilo que a fé está enxergando. Mas quando o Senhor vir, não será mais necessário nem fé, nem esperança. A fé vai ser absorvida pela visão de Deus completa. E a esperança vai ser consumida na volta do Senhor. Mas o amor não. O amor ele vai subsistir, porque ele é o maior. Por isso que ele vai dizer assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior é o amor. Porque o amor, ele vai absorver tanto a fé quanto a esperança. Irmãos, isso é tão maravilhoso. E por que isso tudo? Porque essa é a visão de Deus. Entende isso, irmãos? Em Hebreus, eu vou falar rapidamente para a gente concluir. Ele vai dizer do testemunho dos homens de fé. E vai dizer assim, que esses homens de fé, em Hebreus capítulo 11, vai dizer assim que eles morreram na fé. Mas eles viram, embora não tivesse experimentado o cumprimento das promessas, eles a viram de longe. E quando eles a viram de longe, eles a saudaram. E aí, eles confessaram que eles tinham uma pátria, que não era pátria geográfica, era celestial. Confessando que eram peregrinos sobre a terra, eles disseram que a pátria era celestial. O que isso quer dizer para nós? Que nós enxergarmos qual é a esperança que o Evangelho que começou em nossas vidas encerra, nos dá o quê? Visão de Deus. E com essa visão, eu me vejo no mundo como um peregrino, como alguém que não se identifica com esse mundo, que está com o coração e a cabeça em Cristo.
E essas coisas, queridos, elas têm que nos levar para o Senhor. Não vai dar tempo de nós continuarmos a palavra, mas depois eu quero conversar com os irmãos como isso é trazido ao nosso coração para que a gente viva nesse mundo como peregrinos. E a gente vai ver que tem muitas exortações, sejam de Paulo, seja de João, seja de Pedro, ou do próprio Senhor, a respeito dessas coisas. Mas eu quero dizer aos irmãos assim, quando Paulo vai terminar o capítulo 8, ele está dizendo assim, a redenção só começou. E ele vai coroar o Evangelho de Deus no final do capítulo 8 com a palavrinha esperança. Porque a nossa esperança, queridos irmãos, qual é a sua esperança, meu querido Gilmar? É ver o Senhor face a face, não é isso? Qual a sua esperança? Vitória. Ver o Senhor face a face. Qual a sua esperança, Rogério? E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então é isso, queridos. Que o Senhor possa dar a nós esse coração que arde pelo Senhor. Não de um modo que a gente escape desse mundo. Não é isso. Não é isso. Pelo contrário, essa esperança nos faz viver esse mundo debaixo de um propósito eterno. Qual é o propósito eterno? A glória dos filhos de Deus. Isso é o que nos espera. Então vale a pena caminhar debaixo dessa graça do Senhor. E eu quero assim, em nome de Jesus, declarar sobre todos nós essa visão do reino de Deus que vem na sua plenitude, para que nós venhamos a viver para esse reino. Possuindo como se não possuísse, casados como se não fosse, alegrando-se como se não alegrasse, chorando como se não choram, porque o que vem é muito mais maravilhoso, é muito poderoso, e que o Senhor faça essas coisas arderem em nosso coração, para que a gente tenha esse espírito da noiva, e a gente fala assim, Senhor, vem, não porque eu sofro, não porque eu estou mal, não porque eu estou depressivo, não, é porque o meu coração tem sede pelo Deus vivo, a minha alma anseia pelo Senhor, porque quando o Senhor voltar, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, mas eu encontrei os teus altares. Amém, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, que o Senhor possa nos fazer olhar para as coisas do alto, em nome de Jesus.